Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Muito bem, muito bem. Já que você tocou nesse assunto aí de Operário, vamos lá então para os classificados do grupo do Operário, né? O Operário terminou a competição na 7ª colocação do seu grupo, né? O grupo A7. Os classificados, a Inter de Limeira, com 30 pontos. Na 2ª colocação, o Cianorte, com 22. Na 3ª colocação, o Goiatuba, com 22 pontos. E na 4ª aí, fechando o G4, o Cascavel com 21 pontos ganho. O Cascavel bateu, esse era o jogo da disputa da última vaga. O Cascavel venceu o Uberlândia 2-1, ficando com a vaga. O Operário perdeu 2-0 para o Cianorte. A Inter de Limeira com certeza deve ter colocado o time B, né? Porque já estava classificado, acabou perdendo para a equipe do Goiatuba por 1-0. A Itabirito, ficando na última colocação, perdeu em casa para o Monte Azul 2-1, certo? E aí, segundo as informações do Thiago, essa 7ª colocação do Operário é a melhor campanha em participações do Operário na Série D? A informação não é minha, é a história, né? Essa é a história. Nunca tinha acontecido do Operário não terminar na lanterna. Eu quero fazer uma correção aqui. Primeiro quero pedir desculpa para o ouvinte da Rádio Futebol na Canela, Web Regional e todos os nossos parceiros, porque como comandante da Rádio Futebol na Canela, para mim acho que foi a pior transmissão que nós fizemos na vida. A gente não fez transmissão, né? A gente brincou no ar o tempo todo, porque o jogo, a bola sofreu demais. E a maneira como a gente teve de prender o ouvinte de alguma maneira foi brincando. E a nossa equipe, ainda bem, é muito bem-humorada. Falou sério quando precisava falar sério, obviamente, mas o jogo foi muito ruim. Ricardo Paredes trouxe uma informação importante também no sábado no nosso microfone, que o Operário ficou 3 dias sem treinar. Quando o Roberto Xavier trouxe a informação da greve, já era o 3º dia de greve, né? O Operário não treinou segunda, terça e quarta, segundo o Ricardo Paredes. Informação que ele trouxe sábado lá no estádio Jacques da Luz ao nosso microfone. E aí eu vou deixar para o Odair analisar, que ele é o perito nisso. O Operário ficou 3 dias sem treinar. Se comparado com as semanas que estava treinando, é a mesma coisa. O que a gente viu em campo, pelo menos na minha opinião, treinando ou não treinando, foi a mesma porcaria de desempenho. O resultado a gente sabe que antes estava tendo resultado. Agora, não teve nenhum resultado. E com um homem a mais. Eu sempre cobrei, e o time do Operário, um melhor futebol. Só que eu nunca falei, pode puxar em todas as nossas gravações, todos os nossos jogos, eu nunca falei que o Operário não se empenhava, que o Operário não se entregava, que os jogadores estavam com má vontade, que os jogadores não queriam jogar, diferente da nota do Operário, né? Que a nota que o Operário emitiu na quarta, quinta-feira, não sei, fala que os jogadores entrariam em campo se dedicando ao máximo. Eu vi isso em todos os jogos do Operário. Eu não sei se os colegas também viram. Eu vi os jogadores do Operário correndo. Esse é só a internet, Odair. Aquele 5-1 lá, inexplicável o comportamento, né? Assim, mas eu vou dar o desconto, que às vezes acontece, né? Como acontece com todos os times. E ali eu não vou falar que os jogadores entraram com má vontade. Eu acho que aquele dia não deu nada certo. Deve ter acontecido alguma coisa, não sei. Mas tudo bem, tirando esse dia. Fora isso, os jogadores do Operário foram, como diz o rapaz que entrega os coletes ali, foram homens, porque correram. Nós vimos o Tico no penúltimo jogo aqui, onde ele fez o pênalti. Quando ele faz o pênalti, ele não consegue nem levantar de campo, porque estava estafado. Ele se entregou ao máximo. Só que são jogadores que não têm qualidade técnica para disputar uma Série D. São jogadores que não têm condicionamento físico para jogar uma Série D. São jogadores que não entendem como que é jogar uma Série D. Isso não é culpa dos jogadores, é culpa da diretoria, que não conseguiu montar uma equipe minimamente estruturada para jogar uma Série D. Então, não adianta a gente ficar aqui, o time do Operário. Não. A equipe do Operário em si, dentro de campo, foi honrosa. Porque teve vontade, correu até onde que deu, mas era uma equipe tecnicamente fraca. E no jogo desse último sábado, o último jogo do Operário, nós vimos jogadores tentando, né, correr, dando carrinho, lutando, fazendo de tudo, mas só que tecnicamente muito ruim. E foi
Ali até na hora da nossa transmissão, entramos naquela... Esse foi o pior jogo que eu vi. Depois, aí ficou, não, teve aquele. Mas nas Moreninhas, esse ano foi o pior jogo que eu vi, colocando estadual e colocando a Série D. E quanto a... Eu não vi muita diferença não, Thiago. Não, confesso que eu não vi. O futebol empobreceu mais ainda em outras... por outras que aconteceram durante a semana, mas eu não vi que o Operário foi tão pior como os outros não. O que eu vi foi um time do Cianorte muito abaixo do que a gente esperava. Então a minha nota aí vai para um péssimo, horroroso futebol do Cianorte, e do Operário não mudou muito não, é aquilo ali mesmo. É isso aí, acho que a gente também estava lá, eu estava com a Rádio Sport MS, também todos nós, né? Achamos isso aí que o Odair falou. Eu acho que era um jogo um jogo feio, um jogo sem qualidade, certo? Aí o Operário ficou com um homem a mais, mas mesmo assim não levou perigo algum aí a meta do goleirão do Cianorte. Jogo horrível, né? Mas a gente já esperava isso mesmo, porque uma semana conturbada no Operário, né? Como o Odair falou, não, até que teve empenho, mas já não é a mesma motivação, né? Você ir para uma partida sabendo que já não tem mais nenhuma chance de classificação. Então, quer dizer, os jogadores entram em campo... não entra em campo com a mesma motivação que se tivesse uma chance de classificação, tá certo, Tele? O Valdemir, eu vejo assim, cara. Vou discordar de você só num ponto. O jogador tem que estar motivado, se o salário está em dia, você entendeu? Se estão cumprindo com ele o que foi combinado. É difícil, cara. É difícil falar. Mas eu tô com você em partes e tô com o Odair em partes. Eu vejo que não faltou vontade, não faltou hombridade aos jogadores, né? Faltou ideia. É o que a gente está falando desde que o Rafael assumiu. O Rafael Pereira, ele destruiu o trabalho do Dalastra, cara. E é muito visível isso. Antes ele se escorava na invencibilidade. Agora a culpa era do Dalastra, como ele falou na Rádio Sport MS. Detonou, né? Diz que pegou terra arrasada. Ética nenhuma. Sempre transfere a responsabilidade. Quando estava tudo bem, o time estava evoluindo, estava invicto. Agora que perdeu, pegou terra arrasada. Então, quer dizer, é muito fácil ser treinador nessa situação. Agora deu tudo errado. A torcida está tendo que fazer vaquinha. Adote um jogador para pagar a passagem para ir embora. Olha a situação que chega o Operário, segundo seu presidente, quitou as pendências que tinha. Agora vai ter até dia 10 para quitar o mês de julho e para mandar essa galera embora para casa, né? Exatamente. Dessa informação que você deu aí, Thiago, e já até foi passado para a gente lá no sábado, deve ter passado ali para o Valdemir também, que o Operário quitou, né, uma parte das coisas, e estão me cobrando aqui, tá? Vocês não vão falar que o Operário pagou? Eu não vou falar, porque, olha, vou falar o que todo mundo está falando, que chegou um comunicado que pagou. E eu não sou fiscal de jogador nenhum, viu, quem está mandando mensagem para mim? Exatamente. Eu não sou fiscal de... estava em greve, certo? E o motivo da greve. Correto, Odair? Ninguém falou aqui, o Operário está devendo salário. Não. Jogadores entraram em greve. Qual o motivo? Atraso no salário. Correto? Correto. E agora está falando, vocês têm que falar que o Operário pagou. Se pagou, não fez mais do que obrigação. Se pagou, porque está devendo. E se está devendo, pagou, não fez mais do que obrigação. Eu vou bater palma porque o Operário quitou. Não. Mas por quê? Se pagou, tá colocando no condicional, porque eu não sou fiscal, eu não fico ligando para jogador se recebeu, se não recebeu, eu não fico ligando para massagista se recebeu, se não recebeu, se a tiazinha da cantina se recebeu, se não recebeu, eu não fico ligando. Para mim, isso não me interessa. Agora, a partir do momento que chegou, a gente fala, olha, chegou um comunicado que o Operário pagou, até foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira, pagou... Se tivesse feito uma nota oficial dizendo que tinha pago, a gente divulgaria a notícia, né? Mas até agora a diretoria não emitiu nota oficial. A nota oficial foi prometendo que pagaria, né, Odair? Exatamente. Então, um pouquinho mais leve aí, tá? Que a gente aqui não estamos aqui para crucificar ninguém e nem para ser fiscal de nada. Se chega a notícia, a gente fala. Chegou a notícia que estava em greve, falamos.
Qual que é o motivo? Falamos. Chegou a notícia que o Operário quitou os seus perrengues na quinta-feira, nós falamos. Agora, eu ficar aqui enaltecendo que o Operário pagou, vocês estão de brincadeira, né, filho? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.